Que presente é esse que nós vamos ter que devolver? Para quem nós vamos devolver esse presente? O presente que nós vamos devolver para Jesus são os filhos que Ele nos deu. A maior bênção que Deus, como Criador, poderia ter dado aos seres humanos. O poder, a capacidade de criar também, de ter um pouco esse gostinho, de ser também Criador junto com Ele. Mas Ele é que nos deu esse poder, essa bênção de ter filhos. Mas eu quero falar aqui para você que não tem filhos, que não pensa em ter filhos ainda. Não pense que vai ser um sermão, então é só para quem é casado, tem filho, não precisa ouvir. Não. Eu quero que você pense em você como um presente. Porque um dia cada um de nós aqui foi dado de presente para nossa mãe. Deus deu você como uma bênção para o seu pai e para a sua mãe. Então pense em você, não pense agora nos outros. Pense que você é o presente que a sua mãe quer devolver para Deus um dia. Que você vai se dar também de presente para Jesus um dia. Quando os pais têm seus filhos, tudo muda na vida da gente. E é natural que todos os pais aqui, quem é mãe, pai, sabe disso, sempre quer o melhor para o seu filho. Nem sempre nós sabemos escolher o melhor para os filhos, mas a gente sempre vai querer fazer o melhor pelos nossos filhos. A sua mãe, seu pai, se já não está mais entre nós, fique sabendo, guarde isso no seu coração. Ela deu o melhor que ela tinha para dar para você. Se ela não fez mais, foi porque ela não sabia. Mas ela sempre fez o que ela tinha de melhor. Porque esse sempre é o desejo do coração de uma mãe. Quando nós vemos os nossos filhinhos ainda pequenininhos lá brincando, a gente já fica sonhando alto, imaginando o que ele vai ser quando crescer. Quando a gente vê ele lá examinando as bonecas, brincando com o amiguinho de examinar o ouvido lá, a gente já pensa, meu filho, olha, ele vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser algo importante, vai ser presidente, vai ser embaixador. A gente já tenta transferir as brincadeiras. Com todo respeito, mesmo que a gente veja lá a criancinha, né, o meu filhinho Micael, ele já pega a fraldinha dele e fala, lixo, mamãe. E já vai lá e põe no lixo. Mas eu nunca penso, ele vai ser catador de lixo quando crescer. Não é isso que a gente espera. A gente sempre almeja um futuro brilhante. Nós queremos que nossos filhos façam uma boa faculdade, tenham uma boa profissão, tenham um êxito, né, na sua vida profissional, sejam prósperos, tenham uma boa família. E também, com certeza, todos nós, pais cristãos, queremos que isso seja aliado com uma boa vida espiritual, que ele seja firme, fiel a Deus, que cumpra os mandamentos de Deus, que siga a Jesus em todos os caminhos e que tudo vá bem na vida dele. Queremos, né, se nós pudéssemos pegar os nossos filhos e proteger com uma redoma e guiar por uma estrada colorida de ouro, de flores, de encantos, e que nunca ele caísse, nunca se machucasse. Se nós pudéssemos, né, no nosso tão grande amor, nós pecaríamos em fazer isso, em proteger os nossos filhos de tudo. Mas, apesar de toda a boa intenção do nosso coração, a pergunta é, será que nós estamos entregando realmente os nossos filhos para Deus? Porque Deus é quem pode, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. A mãe, embora ela queira ser, sempre a gente está querendo saber, né? Como está meu filho agora? Se está distante dos olhos, a gente fica sempre lá pensando. Onde ele está? Como ele está? Será que está bem? Deus sabe de tudo. Então, o melhor a fazer é entregar ele a Deus. Porque Deus é que tem o poder de cuidar de todas as formas dos filhos, né, de todas as pessoas.
Então, estamos fazendo como Ana fez quando ela teve Samuel. Ana, ela não podia ter filhos. Ela era estéril. E ela sofreu muitos anos com isso. E ela implorou ao Senhor e Deus ouviu a sua oração. E tamanha era a gratidão de Ana, que ela prometeu a Deus que ela devolveria o seu filho para Deus. Que o seu filho pertenceria a Deus. Mas eu quero dizer que essa deve ser a oração de cada mãe. Mesmo que o seu filho não seja um dia um sacerdote do Senhor, o seu filho deve pertencer a Deus. Vamos fazer como Ana. 1 Samuel 1:28. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver. Todos os dias. Ana acordava e ela tinha isso em mente. O meu pequenino Samuel, o meu filhinho querido, que o Senhor me deu é do Senhor. E eu quero que ele pertença a Deus. E ela tinha essa meta. Então, tudo que ela fazia com Samuel, toda a educação, todo o tratamento que ela tinha com ele, era para que ele tivesse no coraçãozinho dele essa ideia de que ele pertencia a Jesus. E assim nós devemos fazer com os nossos filhos, a cada dia. Eu confesso aqui, irmãos, que é muito fácil falar isso quando a gente não tem filhos. É muito mais fácil falar do filho dos outros, né? Quando eu não tinha filhos e era professora, e eu via ali os meus alunos e claramente a gente vê, né, que os pais estão fazendo de errado. E eu pensava, nossa, quando eu tiver filhos, isso nunca vai acontecer com meu filho. Meu filho vai ser bem diferente. Só que a realidade, irmãos, é que cada pessoazinha, cada serzinho desses, tem sua própria individualidade e às vezes não é tão fácil. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não é fácil quando a gente quer fazer as coisas certas e educar os filhos no caminho do Senhor. Exige um sacrifício da nossa parte, exige luta, exige dedicação. Às vezes é muito mais fácil largar a mão e deixar que a vida leve. Mas as consequências virão. Se nós queremos fazer como Ana fez, isso exige muito de nós. Ellen White fala, querem ver esse texto que interessante, como nós temos influência sobre as decisões futuras dos nossos filhos. Um dia eles vão fazer essa escolha, se eles vão ou não entregar o coração a Deus. Mas nós, como pais, temos muita influência sobre essas escolhas que eles farão. Vejam o que diz esse texto. As lições aprendidas, os hábitos formados durante os anos da infância, têm mais que ver com o caráter e a direção da vida do que todas as instruções e educação dos anos posteriores. Então, é o que você, pai e mãe, faz com a criança, o que ela vive nos seus primeiros anos de vida. Deus diz isso, que desde a gestação, desde que nós somos formados no ventre da nossa mãe, nós já estamos recebendo uma herança genética, que vai formar nossa personalidade, mas também uma herança das influências de tudo aquilo que a mãe está fazendo enquanto nós ainda estamos na barriga. Se a mãe chora, nós sentimos. Se a mãe se alegra, o bebê sente. Se a mãe, Ellen White fala no Ciência do Bom Viver, não me lembro a página agora, fala que se a mãe é condescendente com o seu apetite e não tem domínio próprio, a criança vai herdar essa natureza, essa tendência. E também vai nascer uma criança irritadiça, uma criança sem autocontrole e que quer que sempre seus desejos sejam atendidos imediatamente. Porque todas as vontades que a mãe tinha na gravidez, ela ia lá e se empanturrava e nunca se moderava nos seus desejos. Isso aí vai passar essa natureza para a criança. Olhem como isso é importante.
E já nos primeiros meses, primeiros dias de vida, aquela influência vai ser marcada no coração para o resto das suas vidas. Para o resto das suas vidas. Mesmo que Deus depois nos converta e nos faça mudar essas más tendências, vai ser sempre o seu ponto fraco. Vai ser uma luta para o resto da vida, para vencer certas tendências, certas inclinações. Então, olha a importância da gente cuidar da influência que temos sobre os nossos filhos. E principalmente, porque a maneira como os pais vivem e se relacionam com os filhos e entre si, com as demais pessoas, vai formar a primeira imagem de Deus na mente e no coração da criança. A princípio, a criança enxerga Deus porque ela não sabe quem é Deus. A princípio, ela pensa que Deus é exatamente como o seu pai age com ela. Como o seu pai a trata, assim Deus também a trata. À medida que a criança vai crescendo, se o pai não corresponde àquela imagem de Deus que ela gostaria de ter, que ela gostaria que Deus fosse, ela vai mesclando partes da personalidade do pai e parte do que ela gostaria que o pai fosse com ela. Ela vê que às vezes o pai é ríspido, às vezes o pai não a compreende, ela fica desejando, eu gostaria que meu pai agisse assim comigo. E aí ela começa a transferir isso para Deus. Ela pensa, mas Deus, ele age diferente, ele iria agir diferente. Então ela vai horas achando que Deus é como o pai é, horas achando que Deus é como ela gostaria que o pai fosse. Então, irmãos, nós concluímos que cada um de nós aqui hoje tem uma imagem de Deus diferente no seu coração. E uma maneira diferente de se relacionar com Deus. Eu vejo Jesus de uma forma. A irmã aqui tem uma outra experiência com Jesus e ela vê outros aspectos de Jesus de outra forma. Nesse livro, que eu gostaria muito de recomendar, esse sermão é muita parte baseado nesse livro, Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus, da Casa Publicadora. É excelente. Esses conceitos que eu estou falando, eles estão aqui também nesse livro. Algumas coisas são de outro livro, outras são desse livro. E aqui tem um capítulo só sobre isso, como a criança forma a imagem de Deus. E nesse capítulo, a autora fala que, interessante que os meninos, eles gostam de aspectos diferentes de Deus, diferentes das meninas. Como eles começam a formar a imagem de Deus. Os meninos, eles se interessam mais pelo poder de Deus. Eles gostam de ver a força de Deus, como Deus derrota os inimigos, como Deus é forte, poderoso, é mágico, faz aqueles milagres, aquelas coisas impossíveis. E isso chama a atenção mais dos meninos. Já as meninas, elas gostam mais da parte em que Jesus chama as crianças, pega as crianças no colo, beija, abraça. As meninas gostam mais da parte carinhosa de Deus, se identificam mais com isso. Mas nós temos que lembrar que Deus, ele não é fruto da nossa criação. Ele não é fruto do seu coração, da sua imaginação, da sua necessidade. Não fomos nós, seres humanos, que inventamos a Deus porque precisamos dele, porque temos carência. Isso dizem os ateus, né? Mas não é assim. Deus é Deus. Deus é o eu sou. Ele é o Deus criador do universo todo-poderoso. Ele é o que ele é. Ele não é o que nós imaginamos. De repente não, isso acontece com os seres humanos. Nós imaginamos Deus de uma forma que está totalmente equivocada. Ele não é da maneira como você está pensando que ele é. De repente, a gente quer agradar a Deus de uma forma e não é isso que o agrada. Oferecemos coisas a eles ou deixamos de fazer algumas coisas com medo. Ai, Deus não vai gostar disso. E pode não ser a plena verdade do que Deus é. Deus, ele é o que ele é. E ele se revela a nós. Mesmo quando nós temos uma imagem errada de Deus.
Eu cresci em um lar onde não havia religiosidade. Os meus pais acreditavam em Deus, mas eles nunca se relacionaram com Deus. E nunca me ensinaram a se relacionar com Deus. E eu tinha ideias de Deus confusas, controversas. Não sabia bem como era Deus. Mas um dia Deus, Ele próprio se revelou a mim. E por isso eu estou aqui hoje. Né? E se revelou aos meus pais também. Hoje eles conhecem o Deus verdadeiro da Bíblia. Porque Ele, apesar da gente às vezes não querer e não saber buscá-lo, Ele vem até nós. Mesmo que você não acredite em Deus, Ele acredita em você. Ele existe. Ele é independente de nós. E Ele vai dar um jeito de se revelar como Ele é. Mas às vezes, nós damos muito trabalho ao Espírito Santo. Por quê? Por causa dessas concepções erradas que foram formadas no nosso coração quando nós ainda éramos bem pequeninos. E às vezes um trabalho, uma tarefa de uma vida toda para Deus se revelar a nós e nós chegarmos ao pleno conhecimento de Deus como Ele realmente é e como Ele quer que nós sejamos para sermos felizes. E isso é uma obra do Espírito Santo. Então, quando começa essa formação da consciência na criança? Quando ela começa a entender que ela existe, que Deus existe, que os pais existem. Nesse livro também fala que os primórdios da formação da consciência começam com o vínculo que existe entre a mãe e o bebê. Desde cedo lá, quando o bebê ele recebe os cuidados e o amor da mãe, ou quando o bebê é adotado por uma outra pessoa, né, ele vai criar esse vínculo com a pessoa que cuida dele. Ele vai se identificar. Essa pessoa vai ser o elo de ligação entre ele e o mundo, e a vida. Vai ser a referência que ele tem de amor, de cuidado, de carinho. Vai ser a pessoa que cuida dele, que transmite isso a ele. Então, começa lá quando o bebê começa a receber os primeiros cuidados e tem as suas necessidades físicas atendidas. O bebê precisa sempre, né, ser alimentado, ser cuidado, se sentir quentinho, limpo. Todos os cuidados que uma mãe sabe muito bem como custa para que o bebê se sinta feliz, seguro, tranquilo. Mas não só o bebê tem necessidades físicas. Nós, seres humanos, somos criados com necessidade de amar e de receber amor. Então, quando o bebê recém-nascido chora, mesmo que você pense, mas eu já troquei, já dei mamar, já está tudo certo, e ele ainda está chorando, o que está acontecendo com essa criatura? E a gente fica quase louca. Ele quer amor, ele tem necessidade, é como necessidade de respirar, como necessidade de comer. O bebê ele tem necessidade de sentir que ele é amado, que ele é querido, que ele está em segurança nos braços da mãe. E essa necessidade, isso é uma necessidade. Cuidado, mães. Bebê recém-nascido, bebê pequenininho de meses, não sabe fazer manha. Ele não está fazendo chantagem para você pegar ele no colo. Ele quer sentir você. É uma perda muito grande quando o bebê nasce e ele perde todo aquele lar dele ali aconchegante no útero, que tinha tudo isso satisfeito, de repente ele está ali fora, ele quer sentir que ele não perdeu, que ele ainda está seguro. Então ele não sabe fazer manha. Não deixe o seu bebê chorando horas e horas. É claro que não é qualquer gemidinho que a gente precisa ir lá correr e pegar no colo. Mas nunca deixe o seu bebê horas chorando. Ele precisa sentir que ele é amado. Estudos mostram, e há muitos relatos, muitos casos, muitos exemplos de homens, de pessoas
que se tornaram psicopatas até, porque não criaram esse vínculo entre a mãe e o bebê, não tiveram essas necessidades básicas atendidas. Eles perdem a capacidade de amar, de se sentir amados. E perdendo essa capacidade básica, por que isso é a base de tudo? Porque é quando nós nos sentimos amados e protegidos, é esse amor pelo pai, pela mãe, pela pessoa que cuida de nós, que nos motiva a querer agradá-los. Nós só vamos querer agradar as pessoas que nós convivemos quando nós gostamos dessas pessoas. E essas regras da sociedade vão entrando na nossa mente e no nosso coração, porque nós queremos conviver bem com todos, queremos agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas se eu não tenho essa base, se eu não aprendi a amar e ser amado, eu não vou ter a capacidade de querer me adequar a nenhuma situação. Eu vou me tornar uma pessoa indiferente, não vou querer me adequar, agradar a nada nem ninguém. Então, essa é a base. Aí começa a consciência. Porque as crianças, nós, não nascemos com um programa de computador ali na nossa mente que vai falar tudo o que é certo e o que é errado. Quando a criancinha nasce, o bebezinho, ele não sabe o que é certo, o que é errado. Quem vai ser a primeira consciência do bebê? Da criança? O papai e a mamãe, a pessoa que cuida dele. Se nós não falarmos para ele, não faz isso, ele vai continuar fazendo. E é muito interessante essa fase que o nosso filhinho de 1 ano e 8 meses está, nós vemos bem isso. Ele o tempo todo quer saber se ele pode ou não pode mexer em tal objeto. Quando chega em um lugar novo, um objeto novo, ele vai logo querer mexer, porque é a curiosidade natural. E ele olha, e aí ele já olha assim, de canto de olho para a mamãe, para ver se a mamãe está olhando, para saber, pelo meu olhar, se ele tem aprovação ou não, se pode ou não pode mexer. Outro dia chegou lá em casa um pincel atômico, que as meninas estavam fazendo cartazes, e ele pegou o pincel e olhou com aquela carinha. Eu falei, só no papel. Ele fez o desenho no papel, mas quando a mamãe não estava olhando, ele fez uma bela arte na escrivaninha do computador. Pegou o pincel e riscou toda a mesinha do computador. E a mamãe chegou e ele, desenho, mamãe. Era uma obra de arte. Mas eu tive que apreciar a obra de arte, mas sei lá, ficou bonito, filhinho, mas é só no papel. E nós pegamos o álcool, eu e ele, limpamos ali com algodão a mesinha, e ainda bem que saiu. Né, algumas consequências ficam e não saem, mas essa ainda bem que deu para tirar. Mas assim é. E a criança, ela vai testando essas regras. Nós temos muitas regras para ensinar, não é verdade? Para aprender desde que nascemos. Temos as regras do nosso lar. Cada lar tem sua regra, tem a sua hora de dormir, a hora de comer, tem a hora de escovar os dentes, lavar as mãozinhas antes de comer. São todas pequenas regras, mas que vão fazendo parte da vida da criança. E que vão colocando no coração dela, que ela precisa obedecer. Ai, mas como é difícil essa arte de ensinar aos filhos que eles precisam obedecer. Nós sabemos por que eles têm que obedecer. Por trás de cada regra, irmãos, não há uma proteção? Por trás de cada não de Deus, quando Deus nos deu os 10 mandamentos, é para quê? Para o nosso bem e para a nossa felicidade. Por trás de cada regra há uma proteção. Mas as crianças, e às vezes nós adultos não compreendemos. Por que não? Por que não? E nós temos esse espírito teimoso de perguntar, por que não? Não, eu quero ver se realmente não pode ali, eu quero ver se realmente não pode. O que vai acontecer? E assim, são as crianças, elas estão sempre testando os limites. Elas sempre vão testar, isso é natural. Não pense que é anormal uma criança teimosa, mesmo depois que você falar não, ela vai de novo testar. Ela vai testar até para ver se aquela regra
continua ali mesmo, se ela está valendo. Então, a importância de nós sermos sempre firmes e não permitir que as regras sejam quebradas. Nós não podemos um dia estar de mau humor e não permitir nada, e outro dia, porque nós estamos com pressa ou estamos distraídos, o filho, mãe, posso ir lá tomar banho no rio? Aí a gente está distraído. Ah, pode, filho, pode. Não pode mudar essa regra, nunca pode mudar. E as pequenas regras também não. Seja coerente nas regras que você põe. É melhor, é preferível não ter regras do que ter as regras e permitir que os filhos quebrem essas regras. Porque o que vai fazer na consciência dessa criança? As regras existem, mas elas podem, então, ser quebradas de vez em quando. E se isso for um hábito na vida da criança, como é que você espera que um dia ela seja fiel a Deus e obedeça os mandamentos de Deus? Ela vai até ler a Bíblia, ler os conselhos, os livros que Deus nos deu, né, através do espírito de profecia, mas ela vai pensar, isso aqui está escrito aqui, mas essa regra que Deus deu, mas não, eu prefiro fazer do meu jeito. E ela, se ela foi acostumada desde pequena a ser permitido que ela quebre as regras, ela vai também quebrar as regras da igreja, as regras de Deus. Isso vai ser uma consciência cauterizada. Ela não vai sentir peso na consciência, porque ela aprendeu que pode quebrar as regras e não se sentir culpado com isso. A culpa, ela não é sempre negativa. A culpa, ela é benéfica, porque é a culpa que nos leva a Deus. A culpa nos faz sentir pecadores e nos faz ter necessidade de perdão de Jesus. Então, o que nós devemos fazer se nós vemos que os nossos filhos quebraram uma regra importante lá, que eles mentiram, desobedeceram, fizeram uma coisa errada? Você pode sim perdoar o seu filho, porque Deus, ele nos perdoa. Você precisa mostrar a misericórdia de Deus. Muitas vezes eu me ajoelhei com as minhas filhas e nós choramos juntos e pedimos perdão a Deus. Mas as consequências, eu sinto muito, as consequências, filhinha, eu não vou remover. Às vezes as consequências vêm naturalmente, né? Você fala, não come muito doce, não coma tal coisa, você vai ficar doente. E as consequências vêm, realmente, né? Vem aquela lição e vem a dor de barriga, vem o resfriado, vem. E aí você aproveita para mostrar, olha, filho, viu? Isso está acontecendo, essa consequência aconteceu por causa disso, porque você fez isso. Mas mostre para o seu filho que você sente muito porque essa consequência aconteceu. Não fique acusando e fazer com que seu filho pense que você tem prazer de que ele está sofrendo. Não, você não tem prazer. Assim como Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer que uma pessoa se perca. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos nunca. Mas os seus filhos sofrem por consequência do pecado. Ensine isso para o seu filho. Você está sofrendo porque o seu filho está sofrendo também. Mas ele vai ter que sofrer as consequências, porque foi ele que causou aquele sofrimento. E, irmãos, uma coisa muito importante. Se você, mãe, pai, não pode cuidar do seu filho, se você acha que você precisa trabalhar e deixar o seu filho com alguém, procure uma pessoa cristã, uma pessoa que tenha os mesmos valores que o seu, que fale a mesma linguagem que você quando você não está lá para ver. Uma pessoa que vá transmitir com amor esse mesmo conceito de Deus. Porque é muito confuso para a criança
Isso acontece muito quando há um julgo desigual, quando o casal não fala a mesma língua, né? Ou quando os pais estão separados e daí tem uma regra lá numa casa, na outra casa tem outra regra. A criança fica confusa. A consciência dela vai se tornar vacilante e inconsistente. Todos devem falar a mesma língua. Todos que convivem com a criança devem respeitar as mesmas regras e ensinar para ela a mesma coisa, para que ela crie essa consciência clara, distinta do que é certo e do que é errado. Interessante que nós estamos passando por uma situação meio cômica com o nosso filho mais novo, de 1 ano e 8 meses, que meus pais foram visitar a minha casa e esses avós, né, avô sempre é feito assim para dar um mimo para a criança, para permitir o que os pais não permitem, né? Mas cuidado, vovô e vovó, tem que falar a mesma linguagem. Mas a minha mãe, brincando com o meu bebê, começou a brincar com a língua. E a língua, nessa idade dele, é o máximo, porque é o órgão que sente mais prazer. E ela começou a mostrar a língua para ele. E ele achou muito legal isso. E agora, quando ele gosta de alguém, ele mostra a língua para a pessoa. Outro dia eu estava lá na nossa igreja e ele virou para trás e rindo para a pessoa. E daqui a pouco ele mostrou a língua. E a moça que estava, a irmã que estava atrás, ficou horrorizada. Não faz isso, que isso é feio. E ele olhou para mim assustado, porque essa regra na mente dele não existe. Que na nossa cultura, mostrar a língua é também interpretado como um xingamento. Não sei se em alguma cultura mostrar a língua é como mandar beijo, mas na nossa cultura não é. Às vezes, brincando, a gente pode até mostrar, né? Mas para um estranho, a pessoa não entende. Mas como explicar para um bebê de 1 ano e 8 meses que fazer língua não é mandar beijo, não é quando a gente gosta de alguém? Ele entendeu isso. Mas quando ele crescer mais um pouquinho, eu vou explicar para ele. Mas para ajudar, ontem o vovô, né, vovô? Estava brincando com ele também, mostrando a língua. Estavam se divertindo mostrando a língua. Tá, então os irmãos já sabem. Se o meu bebê mostrar a língua para você, é que ele gostou muito de você. E nada mais importante para formar a consciência de uma criança e mostrar a Deus como Ele realmente é, do que o culto familiar. As histórias da Bíblia vão mostrar a Deus como Ele é e como Ele se relaciona com o ser humano. As crianças, elas vão se identificar com os personagens bíblicos e vão tê-los como seus heróis. E no momento em que elas estiverem com dificuldades, com tentações, com problemas na escola, com algum amiguinho, elas vão lembrar dessas histórias da Bíblia e vão se inspirar nesses personagens e vão querer seguir o seu exemplo. Vão dizer, eu quero ser como Davi. Eu não vou ter medo do gigante. Eu não vou ter medo de fazer o que é certo. Mesmo que todos riam de mim, mesmo que eu seja pequenininho, eu vou confiar no meu Deus, que o meu Deus é forte e poderoso. E é em nome do Deus de Israel que eu venho a ti, gigante, e vou te derrotar. A importância de nós apresentarmos os heróis certos para os nossos filhos. Se todos os dias eles veem desenho animado na TV, que são fabricados para que o nosso coração se afaste de Deus, como é que, no momento em que ele precisar, ele vai se inspirar nesses heróis que Deus quer que ele se inspire? Que heróis nós temos apresentados para os nossos filhos? A influência do culto familiar deve ser a influência superior a todas as outras. O culto familiar deve ser um momento mais especial do dia para o seu filho. Daí a importância de que o ambiente do culto familiar seja o mais agradável possível. As crianças pequenas, aqui nesse livro também fala, que as crianças pequeninas, elas não vão se lembrar das suas palavras sobre Deus.
Elas não vão se lembrar dos seus conceitos teológicos. Eles não vão lembrar disso. Eles vão lembrar da sua atitude em relação àquilo. Elas vão sentir o clima. Se o clima da hora do culto é um clima gostoso, que a mamãe e o papai estão felizes, estão amorosos, estão sorrindo, estão transmitindo paz, alegria, é isso que elas vão gostar, é disso que elas vão se sentir atraídas, e é assim que elas vão relacionar a Bíblia, a palavra de Deus, a oração. Agora imaginem para uma criança pequena, se todos os dias na hora do culto, o pai fica bravo, irritado, porque a criança, né, nós temos que adequar o culto à idade dela. Você não vai querer pegar a Bíblia e ler um capítulo inteiro da Bíblia, né, na linguagem da Bíblia, que a criança não compreende, cantar um hino lá comprido de adulto, que não é próprio para criança cantar também, acompanhar, e querer que a criança fique lá parada, sentada, ouvindo, sem se mexer e com reverência. O que a criança vai inferir? O que a hora do culto vai significar para ela? É a hora que meu pai fica bravo e que eu não posso nem me mexer, tenho que ficar quietinho, senão meu pai vai brigar comigo, eu vou apanhar. Eu tenho que fazer oração, senão eu vou apanhar. O que ela vai pensar de Deus? Que momento vai ser esse para ela? Aqui nesse livro dá o exemplo também da escola sabatina. A escola sabatina deve ser um momento de prazer para a criança. Um momento em que ela aguarda a semana inteira. Graças a Deus, as minhas filhas, até hoje, elas amam ir à igreja. Elas amam, elas aguardam pelo sábado. Porque o hall da nossa igreja é muito gostoso, muito maravilhoso. As professoras são muito dedicadas, estão sempre amáveis, sorridentes. Elas se dedicam muito, fazem muitos trabalhos manuais. E eu quero parabenizar também o hall dessa igreja, gostei muito. O hall dessa igreja está de parabéns. Vocês podem continuar tendo bastante bebês, que eles vão ser bem recebidos lá no hall. O hall tem que ter esses momentos agradáveis, também tem que ser um lugar simpático, aprazível para a criança. Não minta para o seu filho, falando para ele, pode entrar, filhinho, que a mamãe vai ficar com você. Aí, na hora que o filho pisca, a mãe vira as costas e sai. Cadê a mamãe? O que o filho vai pensar? Que ele foi abandonado ali. Calma, converse, vai ter o dia que seu filho vai entender que ele vai ficar sozinho lá no hall e que a mamãe vai sair e já volta. Mas para que isso aconteça, para que ele se sinta seguro lá, você não pode enganá-lo. Não fale para o seu filho, a mamãe vai ficar e sumir. O que ele vai pensar? Não posso confiar na minha mãe. Como é que eu vou saber se ela está falando a verdade? Como é que eu vou saber a hora que a minha mãe vai sumir, de repente? Então, a importância de você mostrar para o seu filho que você está presente, que você fala a verdade, que ele pode confiar em você. Porque senão, o que vai acontecer no sábado seguinte? Você mal está chegando na porta do hall, ele já agarra você com toda a força para não deixar você fugir. Porque você mentiu, você falou que ia ficar e não ficou. Quando você for sair, mostre para o seu filho, a mamãe está saindo, mas você está aqui com a titia, está tudo bem. A mamãe vai sair um pouquinho e já volta. E se precisar voltar, se ele sentir necessidade de se sentir seguro com você por perto, volte um pouquinho, mostre para ele que você não foi embora e abandonou ele ali, que você está sim por perto. E assim o hall vai ser um lugar natural para ele, um lugar de alegria, de prazer, de aprender sobre Jesus. E essas lembranças dessas emoções, elas vão perdurar para toda a vida. Para toda a vida. Nós podemos não lembrar de coisas assim. Quando nós éramos pequenos, nós não lembramos exatamente das palavras que foram nos ditas. Mas todos nós aqui temos alguma lembrança em nossa mente. Ou de forma positiva ou de forma negativa. Quando nós lembramos de uma música da nossa infância,
de um cheiro da nossa infância, de uma comida? Por que nós adoramos ir na internet e ver as coisas, no meu caso, né, da minha geração, dos anos 80? A gente fica todo empolgado. Ai, olha, eu vi esse desenho. Olha, eu tinha essa boneca, olha. Porque isso nos trazem emoções à mente, né? A gente não lembra exatamente de tal dia, de tais palavras, mas as emoções que aquilo nos trazem podem ser boas ou podem ser ruins. Então, faça com que o culto para o seu filho tragam sempre boas emoções. Que quando ele lembrar desses momentos, ele lembre com carinho, com alegria. Era tão gostoso, era um momento em que o papai e a mamãe dedicavam aquele tempo para estar com a gente conversava, a gente ria, a gente podia contar naquele momento do culto, a gente deve incentivar os nossos filhos que eles contem. Como foi o seu dia, filho? O que te afligiu hoje, né? Talvez não nessa palavra, mas, filho, foi tudo bem hoje? Alguma coisa deixou você triste? Deixe o seu filho contar, leve os problemas a Jesus. E mostre para o seu filho que você também depende de Deus. Mostre para o seu filho que você não é um super-herói. Que você não é o Todo-Poderoso. Mostre para o seu filho que você também precisa de Jesus para resolver os seus problemas. E conte para ele as bênçãos que Deus dá para vocês. Conte para eles. Olha, filho, lembra que a gente, né, queria tanto comprar uma casa nova, ou queria tanto colocar você lá na tal escola, queria tanto fazer aquele passeio, e Jesus nos ajudou. Olha, filho, deu certo. Hoje a gente conseguiu. Vamos agradecer a Jesus por isso. Nós estávamos com aquele problema e Jesus nos ajudou. Então, o culto é um momento muito especial e ele nunca pode faltar no nosso lar, irmãos. Dê prioridade para isso. Porque se você não der prioridade para o culto, o que o seu filho vai pensar? Papai e a mamãe dizem que Deus é importante, mas só tem tempo para ele no sábado. É só no sábado que a gente pensa em Deus, que a gente vai à igreja. Olha que concorrência desleal. Se todos os dias nós alimentarmos o coração das nossas crianças com TV, com escola, coisas necessárias até, mas só dedicarmos uma pequena porcentagem do nosso tempo para Deus, a criança vai entender que Deus é o mais importante da nossa vida? Ele tem que ser o mais importante na nossa vida pelas nossas atitudes, não pelo que nós falamos. Porque a criança vai entender isso pelo nosso exemplo. Para nós sermos felizes também, desde que nós nascemos, e nos sentirmos seguros e temos um sentido para existir nessa vida, nós precisamos de um significado. E como é que a criança adquire esse significado? Muitos casais, sem querer e às vezes por querer, acham que quando nascem os filhos, tem que se dedicar muito mais para os filhos e esquecem um pouco do relacionamento entre o marido e a mulher. E faz tudo para o filho, e põe o filho para dormir no meio, e esquece que a criança, ela também precisa ver que o papai e a mamãe se amam. É isso que vai dar o senso de significado para a vida dela. Ela precisa entender que ela foi planejada, que ela é fruto de um amor, que ela não está nesse mundo por acaso. E isso também vai ser transferido para Deus. Por que eu existo? É por acaso que eu estou nesse mundo? Porque eu pertenço a uma família. Eu tenho um significado na minha existência. Eu fui criada por Deus, eu fui criado por Jesus. Ele me planejou. E eu tenho um significado de existir. E isso vai trazer segurança e tranquilidade para a criança. E vai fazer com que ela se motive a fazer todas as coisas que Deus pede. Eu achei uma história na internet
muito interessante que ilustra esse fato de que, às vezes, nós, como casais, temos falhado em mostrar para os nossos filhos que nós nos amamos também. Conta a história, alguns aqui já devem até conhecer. Conta a história de um menininho que ele foi visitar a casa do tio e ele se divertiu muito lá, porque a prima dele estava esperando o namorado. E ele achou aquilo fantástico. Eu vou ler aqui essa história curtinha, porque eu não vou lembrar de todos os detalhes. Eu achei muito interessante. O menino começa assim narrando. Ontem, eu estive na casa do meu tio e me diverti muito. Eu vi minha prima se preparando para a chegada do seu namorado. Ela arrumou os cabelos e se perfumou. Colocou uma roupa alegre e jovial. E correu de um lado para o outro, vistoriando tudo detalhadamente, para que o seu amor não encontrasse nada fora do lugar. O namorado chegou cheiroso, usando uma loção especial. E quando seus olhos se encontraram, parecia que os dois estavam flutuando no ar. Minha prima logo lhe ofereceu algo para beber e apressou-se a apresentar algumas guloseimas que ela mesma havia preparado durante a tarde. Ele elogiou e agradeceu o delicioso jantar. Logo se sentaram e brincaram e sorriram um para o outro por longo tempo. Nos momentos em que puderam ficar a sós na sala, escutaram um ao outro sem perder detalhes da conversa, nem soltaram as mãos. Assim ficaram até a despedida, que aconteceu quando meu tio começou a andar de um lado para o outro, falando que já estava ficando tarde. Voltei para minha casa no dia seguinte e perguntei à minha mamãe: Mamãe, quem é o seu namorado? Ela sorriu e disse que o seu namorado é o meu papai. Eu retruquei que não era o meu pai e que a pergunta era séria. Mas ela insistiu, reafirmando que o seu namorado era o meu pai. Ora, mamãe, como é que o seu namorado é o meu papai? Você nunca ouviu chegar com flores ou chocolates? Como é que o seu namorado é o meu papai, se ele só lhe dá presentes no seu aniversário e no Natal? E nunca ouvi dar um presente só por estar chegando em casa? Como é que o seu namorado é o meu papai, se você nunca se prepara para esperá-lo, ou melhora seu modo de se vestir quando ele está para chegar? E ele não sorri encantado quando olha para você. Como é que o seu namorado é meu papai, se você não corre para ajeitar o penteado quando ouve o ruído da chegada dele e apenas se volta para dizer, alô? E o meu pai, em lugar de lhe dizer, oi, meu amor, diz apenas, que dia duro tive hoje. E troca logo de roupa, procurando ficar mais confortável em frente à televisão. Como é que meu pai é seu namorado, se você não pergunta o que ele gostaria de jantar, e sim dispara, o que quer jantar? E quando espero meu papai dizer que bonita você está, ele apenas pergunta, onde está o controle da televisão? Os namorados dizem coisas românticas. Dizem como, te amo, em lugar de perguntar, foi ao banco? Minha prima e o namorado dela não param de se olhar. Mas quando você, mamãe, passa em frente à televisão, papai se inclina para não perder o que está na tela. Eu acho que ela me disse que eles são namorados para eu não saber que eles romperam o namoro logo depois que casaram. Na verdade, meu pai não tem namorada e minha mãe não tem namorado. Que ruim isso. Eles são apenas marido e mulher. Essa história é engraçada, mas ao mesmo tempo é triste, porque ela ilustra a realidade da maioria dos casais. Os filhos não conseguem ver
não conseguem imaginar o papai e a mamãe namorando. Por quê? Nós temos que demonstrar afeto para os nossos filhos verem que eles são fruto de um amor, que eles têm sim um significado, que nós nos amamos e que eles devem seguir o nosso exemplo também um dia, de ser carinhosos, de demonstrar amor. O maior tesouro que nós podemos ter nesse mundo, irmãos, é a nossa família. É o maior tesouro que nós temos nessa vida. As coisas só têm graça nesse mundo. Uma viagem, um carro, uma casa, tudo só tem graça se nós pudermos desfrutar isso com as pessoas que nós amamos. Todas as coisas desse mundo são vazias e sem sentido, se nós não tivermos a nossa família para compartilhar isso. Outro dia eu estava assistindo a TV Novo Tempo, que lá em Tatuí passa em canal aberto, e uma telespectadora mandou a carta lá para o consultório de família, contando a sua triste história. Ela era casada há 22 anos. E agora, o esposo dela a trocou por uma mulher muito mais jovem que ela. E quando ela reclamou para ele da traição, ele falou para ela: mas você nunca me deu atenção? Você nunca estava presente comigo, nunca me acompanhou? E ela contou então: mas eu estava trabalhando, eu trabalhei tanto para que nós tivéssemos a casa dos nossos sonhos, o carro dos nossos sonhos. E agora que nós conseguimos, ele foi embora com outra. Ele largou tudo, ela ficou com a casa dos sonhos, mas sozinha. Vale a pena isso? Vale a pena nós lutarmos tanto pelos bens materiais e deixarmos o mais importante para trás? Não são as coisas que nos fazem felizes. É o amor que nós temos um pelos outros. O amor a Deus. É isso que vai nos trazer a maior felicidade. O inimigo de Deus, irmãos, ele quer muito destruir as famílias. Porque se ele destruir uma família, ele destrói a vida por completo. E essas consequências vão se refletir aqui na igreja, na sociedade, em todos os lugares. Se a família não está bem, tudo não fica bem. Mas o inimigo de Deus, ele é muito sutil. Às vezes ele ataca ferozmente através de um adultério, de alguma coisa assim terrível, para acabar, para destruir com a família. Mas às vezes ele é muito sutil, inclusive no nosso meio. Porque ele pode nos dar valores errados, fazer com que a gente não tenha tempo de demonstrar amor pelos nossos filhos, amor pelos nossos maridos, os esposos pelas esposas. Por quê? Porque o mundo aí fora, a mídia e toda a sociedade nos impõe um peso muito, muito grande de que nós temos que ser bem-sucedidos, que nós temos que ter dinheiro, temos que ter bens materiais, temos que consumir as últimas tecnologias, as últimas novidades, temos que estar bem vestidos, temos que pagar uma boa faculdade, e é muito peso sobre nós. E nós acabamos, sem querer, enganados, colocando isso em primeiro lugar, invertendo os valores. E por conta disso, para que nós possamos atingir o patamar que a sociedade nos pede, o patamar da felicidade, nós deixamos a felicidade de lado. Porque muitas mães, hoje em dia, deixam os seus filhos a cargo de outras pessoas, para que outras pessoas transmitam todos esses valores que nós estamos falando aqui. Porque vão correr atrás
desse sucesso, dessa prosperidade, enquanto a sua família está sendo destruída. Porque Deus, Ele deu esta missão importante para a mãe. Esse é o ideal de Deus. É claro que cada um aqui tem a sua realidade. Cada um tem a sua realidade. Eu não posso aqui condenar nem julgar ninguém, porque Deus, Ele sabe a sua história, Deus conhece o seu coração. Deus sabe as suas possibilidades. Mas o que acontece de maneira geral no mundo, o que é? Né? Principalmente quando as famílias não são cristãs. A mãe trabalha fora sem peso na consciência. Deixa os filhos com qualquer pessoa, em creches, com babás, com desconhecidos, e sai para trabalhar. Por quê? Porque o mais importante é poder dar para o filho aqueles brinquedos caros, aquelas roupas caras, dar aquela viagem. Mas se a criança pudesse escolher, irmãos, ela iria abrir mão de muitos brinquedos, de muitos confortos materiais, só para ter a sua mãe ali com ela. Muitas horas do dia, os nossos filhos, eles vêm à procura do nosso cuidado, muitas horas do dia. Com coisinhas simples. Mamãe, ajuda. Quantas vezes eu ouço essa frase? Mamãe, fez dodói. E é um simples beijinho ali, já parece que é um remédio milagroso. E quando o seu filhinho for procurar por você, quem vai estar lá no lugar para recebê-lo? Quem é que vai suprir essa necessidade dele? Será que essa pessoa vai tratá-lo com o mesmo carinho e amor que você teria? Será que essa pessoa vai transmitir a imagem de Deus como você transmitiria? Será o que vale mais a pena neste mundo? Nós estamos criando os nossos filhos para quê? Nós temos que ter um alvo, assim como Ana tinha. Eu estou criando o meu filho para chegar onde? O que eu quero para a vida do meu filho? Não pare aqui neste mundo. Não pare assim. Eu quero que o meu filho faça faculdade tal, e que ele ganhe tanto, e que ele tenha uma família linda, e daí? E depois? E o que mais? Para por aí? É isso? Só isso que você quer para o seu filho? Que ele seja bem-sucedido nessa vida, que ele seja próspero? E a eternidade, irmãos, que está às portas. Tudo que nós vivemos aqui nesse mundo é um pequeno passo para chegarmos à eternidade. Nós temos que ter uma visão mais além. Não podemos limitar o futuro dos nossos filhos até chegarmos, até que ele seja bem-sucedido neste mundo. Nós temos que ir mais além. Nós não estamos criando os nossos filhos para este mundo. Nós estamos criando os nossos filhos para a eternidade. Além do mais, se nós criarmos no nosso coração e dos nossos filhos só o desejo da satisfação própria, de fazermos a nós mesmos felizes, nós nunca vamos ser felizes. Porque nós vamos criar um coração egoísta e insaciável. Nós vamos chegar sempre a um patamar, e daquele patamar nós vamos desejar outro, e outro, e outro, e vamos sempre olhar alguém que é mais próspero que nós, e vamos sempre querer chegar lá. E nunca vamos estar satisfeitos. Eu não estou querendo dizer aqui que Deus não colocou o empreendedorismo no nosso coração. Nós temos que ser empreendedores, almejar coisas grandes, mas não ser egoístas, querer almejar isso só para nós mesmos. O que nós mais devemos fazer com a nossa vida é colocá-la nas mãos de Deus. E Deus vai nos usar para o bem de outros. E é isso que vai nos trazer a maior felicidade. E é isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Filho, eu desejo que você seja médico. Para quê? Para servir, para ajudar outros, porque você vai ser útil nas mãos de Deus.
E é isso sempre que nós temos que ter em mente e colocar isso no coração dos nossos filhos. Irmãos, logo, muito em breve, pelas profecias que nós temos estudado, a Bíblia nos mostra que logo, esse mundo vai passar. Muito em breve. E a caderneta de poupança que nós estamos fazendo não vai servir para nada. É lógico, não estou falando aqui que não me entendam mal. Se você puder garantir uma boa faculdade para o seu filho, faça isso. Mas não como o Michelson falou ontem à noite. Mas não faça disso a sua prioridade. Não sacrifique o lado espiritual, o preparo espiritual do seu filho por causa dos bens materiais. A melhor poupança que você pode dar para o seu filho é um coração convertido. É entregar o seu filho para Jesus, como Ana fez. Porque logo, Jesus vai voltar. E é isso que ele vai ter que apresentar a Deus. E quando Jesus voltar, ele vai olhar para nós e vai perguntar: onde está o presente que eu lhe dei? Onde estão os seus filhos? Eles vão estar do seu lado para subir para o céu, encontrar Jesus e viver eternamente com Cristo. Onde está o seu coração? Onde vai estar o seu coração nesse momento? Pense em você também como um presente. Você vai dar esse presente para sua mãe? Quando Jesus voltar, a sua mãe, ela vai ressuscitar. Se ela já se foi. Se você perdeu um ente querido, você vai reencontrá-lo. A sua mãe vai ressuscitar, o seu pai vai ressuscitar. E a sua mãe vai pensar em você naquele momento e vai procurar por você. E o céu não vai ser o mesmo sem você. Dê esse presente para sua mãe, para o seu pai. Dê esse presente para Jesus. Você vai poder dizer então para Cristo: o dia enfim chegou, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou pronto, Senhor, para nós irmos juntos, para morar para sempre contigo, com a minha família no céu. Irmãos, o nosso desejo maior é que nesse dia, que está tão perto, que a Bíblia nos mostra, as profecias nos mostram, que está perto de nós encontrarmos, de nós vermos o nosso Salvador face a face. Tudo vai ter valido a pena, irmãos, todo o sacrifício que você fizer, se você puder estar de mãos dadas nesse dia, com a sua família. De que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor e o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto
Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguida em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Esse dia está muito perto, irmãos. Logo nós vamos ver o rosto de Jesus. Vamos poder abraçá-lo e vamos poder, junto com a nossa família, com os nossos filhos, viver eternamente com Ele. Vamos dar essa alegria para a nossa mãe, para o nosso pai, e vamos dar essa alegria para Jesus, de devolver os nossos presentes a Ele. Eu quero chamar agora aqui a minha família querida. Eu quero chamar a minha família toda. Quero chamar todos vocês. Seu Chico, Dona Netina. Eu quero que no dia da volta de Jesus, a minha família esteja assim, completa. E que de mãos dadas, nós possamos dar as boas-vindas a Jesus. E morar no céu com Ele para sempre. Livre para sempre do pecado, livre de todo o sofrimento que existe nesse mundo. Eu quero que você agora também dê as mãos para a sua família que está aqui e faça essa entrega. Entregue a sua família para Jesus. Vem, Dona Inês, vem. Nós vamos juntos para o céu, irmãos. Deus tem muitas promessas para as mães que oram pelos seus filhos. Nunca desanime, nunca. Toda vez que você ora pelo seu filho, o Espírito Santo, os anjos estão ali do lado deles, insistindo com eles para que eles se entreguem ao Senhor. Vamos orar então. Senhor querido, nós te agradecemos muito
pelo teu infinito amor por nós. Obrigada, Pai querido, porque Tu és um Pai de amor, um Pai que cuida de nós a cada dia, em cada detalhe da nossa vida, Senhor. Pai querido, abençoa todas as famílias que estão aqui, Senhor. Tu conhece cada uma delas. Tu conheces o que vai no nosso coração. Nós te entregamos agora, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, para que Tu removas de nós tudo aquilo que nos impede de estar contigo. Nós não queremos, Senhor, as coisas desse mundo. Nós queremos mais do que tudo, Senhor, é estar contigo, é sentir a Tua presença com a gente, Senhor. Pai querido, que todos os que estão aqui hoje possam cuidar bem das suas famílias, possam entregá-las nas Tuas mãos. E que a nossa família esteja completa, Senhor, lá no céu. Que possamos estar juntos de Ti, Senhor, para sempre, para nunca mais nos separarmos. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada porque Tu não desistes de nós. E Tu, Senhor, que és todo-poderoso, Tu se revelas a nós, Senhor, de uma maneira tão linda, tão especial. Muito obrigada, Senhor. Abençoa as crianças desta igreja. Que elas, Senhor, cresçam nos Teus caminhos. E que nós possamos testemunhar ao mundo como é bom andar contigo, Senhor. Como é bom ser Teu filho. Como é bom fazer a Tua vontade. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.